Louvado seja o Cordeiro. Temos que entender que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, que são seres humanos, nossos irmãos estão conosco, nos observando, lógico, cada um, que estamos também cercados pelos anjos e pelos demônios, né? E pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, que as orações não são em vão, né? Conte, irmão, como foi a sua visão, teve aqui na hora do culto, não foi? O irmão estava pregando, era isso? Não. Estava louvando. Foi quinta-feira. Quinta-feira, conte. Que só estava aqui a irmã Flávia, mas o resto da igreja estava todo aqui reunido, né? Se você vier sexta-feira, né? Mas quinta-feira, né? Quando nós estávamos orando na primeira oração, aí, primeiramente, né? O senhor já tinha falado para nós dessa taça, né? Que era tamanho do como é o nome ali? Canelário, né? Que o senhor veio, botou, né, a primeira taça, um ele levou e o outro trouxe, né, a taça e subiu. Aí nessa oração de quinta-feira, que é a oração de entrada, que a gente começa a entrar, né, a gente começa a primeira oração, né, aí eu vi uma taça tão grande aqui que eu não sei nem dizer que é o tamanho. A que estava aqui no altar, a taça grande, né, que ela era dourada, era ouro, ali era ouro, né. Eu sabia que ali era ouro, né? Era tão grande a taça que eu não sei dizer o tamanho daquela taça, né? Sei tamanho da espessura, como fosse aí o calendário, o calendário, como é o nome? Candelário. Candelário a gente tem uma noção do tamanho, né? Mas aquela taça eu não tinha noção, que eu nunca vi, né? Um negócio daquele tamanho ali, né? Era até maior do que aquele jarro redondo, era até maior do que aquele jarro redondo, né? Tem aquele jarro redondo, era maior, e foi isso, essa visão. E hoje, se o pastor permitir, eu também falo, que eu vi aqui também, né? Um pé de trigo. Posso falar? Pode. Apareceu um pé de trigo aqui, mais ou menos desse tamanho aqui, um pé de trigo. Só que o joio estava enrolado nele. Tinha um lado do trigo bom, né? O trigo que era uns grãozinhos, como fosse uns grãozinhos de arroz. Vocês já viram um pé de arroz? Pois era, daquele mesmo jeito, né? Pezinho de arroz. E do outro lado está escuro, como está a caixa com coisa ali, né? Está o joio no meio dele, tá junto os dois, como diz a palavra. Aí eu vi aqui, um pé desse tamanho, não sei que é aqui não, era um trigo desse tamanho assim, pé de trigo. Foi isso. Então, primeiramente, a taça, na quinta-feira, não foi? Na hora que a gente estava orando aqui, começou a oração do início, de repreensão, né? Foi. De repreensão. E o irmão viu uma taça grande, não é isso? Que eu não sabia o tamanho. Viu no altar, qual parte aqui, sabe dizer não? Aí aqui, o pastor tá. Aqui onde eu estou, por aqui. Então viu uma taça grande, como fosse um jarro, aquele jarro grande em planta, né? Bem grandão, né? Era ouro. Bem grandão, só que de ouro. Aí o irmão tinha entendimento que eram as orações. Para receber as orações. Para receber as orações. Glória a Deus, né? Então Deus está recebendo as orações e serão respondidas por a misericórdia dele no momento certo, na hora certa. Então é muito importante, irmão, as orações chegarem até o céu. Tem que certificar realmente se as orações estão chegando, o Senhor está colhendo elas para dar tudo certo, e assim as pessoas têm que estar santificadas, né? Que tudo dará certo. Então não se entristeça, né? Que às vezes a pessoa está orando aí, às vezes eu não venho, está só o irmão Mauro, né? Mas umas 2 pessoas, 3, ele está orando aqui, está consagrado, o Senhor está recebendo as orações, irmão. Não é só se eu estiver aqui, não. O irmão Mauro está consagrado por Deus para fazer as orações, quando eu não venho aí. E ele fazendo aí, o Espírito Santo vai usar ele, é o Espírito Santo que usa o vaso está limpo, o vaso tem que estar limpo para poder ser usado, né? Então está limpo para ter uma palavra usada. É o Espírito Santo que usa, é ele que faz as orações chegar até o céu. Olha as orações na taça, o anjo leva até o céu. Precisa exatamente Deus estar aqui não, você estando consagrado. Então venha, né? Quando eu não tiver, venha todos os dias. Venha quando não tiver, ore com fé. Acredite no que está sendo pregado, que é o Espírito Santo que está falando. E ele vai abençoar também. Vai abençoar também. É isso que o Espírito Santo mandou dizer. E agora ele teve a visão, foi no culto,
aqui viu um pé de trigo, né? Acho que mais ou menos 1,5 m, né? Dessa altura aí. Um pé de trigo desse tamanho aqui, né? 1,5 m. E ao redor dele tinha um joio. Ele estava rodeado com o joio, né? Rodeado com o joio. Tinha o lado do trigo bom, né? E o lado do outro estava escuro, que era o joio, né? O do outro lado dele era o joio, estava escuro. Escuro. Mas tu viu o joio? Não, eu vi só o pé de trigo, né? Pé de trigo, só que o lado de lá estava escuro. E o lado de cá estava claro, que eu vi os grãos, tudinho os grãos, como fosse um grãozinho de arroz. Assim, né? Viu os grãozinhos do trigo, da parte que tu via ele claro. E do lado de cá, os grãos eram da cor dessa harpa aí. A cor da harpa aí. Essa cor é tipo amarelinho, né? Pronto. Viu os grãos, né? Aí de lado dele... Não, era no mesmo pé. No mesmo pé. Enrolado nele, né? A parte de lá, né? A parte de lá estava escura. Não dava para ver nada, só via a escuridão, né? E do lado de cá eu via só o trigo, né? Trigozinho todo bem pezinho, né? E de lado dele a escuridão é o joio. E tem um detalhe, que era pouco trigo. Né? Era pouco, né? Era pouco trigo, era com com essas folhas, né? Uma folha aqui, outra aqui, só que ele era mais espaçoso, né? Um pro outro, né? Tem vez de dar um trigo bem juntinho assim, né? As coisas que dá, né? Uma folha nasce bem juntinha da outra, só que esse não. Esse é como uma distância assim, mais ou menos de 20 centímetros, 30 centímetros um pro outro, né? Esse lado do trigo, né? Para aparecer os caroços. Para aparecer. Pé grande, né? Pé grande, era grande. Pé grande. Esse tamanho aqui é 1,5 m, né? 1,5 m mais ou menos. 1,5 m o trigo e de lado o joio, né? Como a palavra diz, o trigo e vai o joio de lado. Então o joio o joio ele é vazio, tem que estar cheio. O trigo ele é cheio, né? O trigo ele é cheio. Então a pessoa, o joio sempre vai ter dentro das igrejas, né? E Jesus mostra para as pessoas se consertarem, o joio se consertar, se arrepender, orar a Deus, perguntar se o nome está escrito no livro da vida, obedecer, se humilhar, tem que ter humilhação, se afastar do mal para virar trigo. E o trigo tem que tomar cuidado para não se contaminar com o joio, porque o Senhor vai arrancar o trigo, arrancar o joio somente com o trigo. Às vezes ele deixa o joio estar ali, né, para, como diz o próprio Senhor, diz para não arrancar, não correr o risco de arrancar o joio junto com o trigo. Então vai deixar crescer até a ceifa. Quando chegar até a ceifa, vai mostrar o trigo e o joio. Aí ele vai saber qual é o trigo e qual é o joio. E o trigo, né, o joio, né, ele é duro, né? É sensacional. Ele não se curva. Legal, né? Tu viu assim, irmão? Pois é, o joio ele não se curva, ele é reto. Porque ele não tem nada, é oco. O trigo, como ele tem os caroços, tem a substância dele, ele se inclina assim. Ele se curva. Então o significado é esse, irmão, porque a pessoa, o joio, ela é duro, tem o coração duro, não quer se abrir o coração para Deus, não quer se humilhar. A pessoa não quer se humilhar a Deus, não quer se curvar. O joio é muito interessante, ele é duro, é reto, muito parecido com o trigo, ele é assim. Já porque ele não tem nada, é oco. Mas o trigo tem as sementezinhas, ele pesa e faz assim, se curva. Por isso que o Senhor fez a comparação de joio e trigo. Porque o trigo tem, ele tem a substância. E a substância representa o Espírito Santo, que pesa nele, que ele se inclina. Ou seja, ele se rende a Deus. Se rende. Então, de repente, a pessoa tem um coração duro, né? Não quer abrir o coração do Senhor, não quer se humilhar, não quer viver humilhação, quer ser rei, quer ser rainha, mas não quer ser sujo, não quer ser servo. E aí submissa a palavra de Deus e faz tudo o contrário que Deus manda, não quer se afastar do mundo, não quer assumir que dentro de si tem isso, tem que assumir as fraquezas para largar. Assumir é o primeiro passo, né? Assumir é o primeiro passo, irmão. Se assumir e começa a lutar para largar, agradou a Deus já. Deus vai me dar força.
Então, o irmão tem uma visão agora, trigo e joio, né? E da taça grande, né? O Juan está chegando aí. Muito legal a taça. O Senhor está mostrando que a taça é grande porque está recebendo várias orações, né? Várias, está recebendo muito. Está enchendo a taça com as orações que o Espírito Santo está inspirando. Então eu digo, repito, quando às vezes eu não venho, é difícil eu não vir, eu venho sempre. Pastor, eu estou aqui, aí o irmão faz aqui, ou o Juan, né? Então vocês venham, porque o vaso está limpo para ser usado por Deus, vai ser usado, inclusive para abençoar. A mesma coisa, o Espírito Santo vai usar o vaso que está limpo para orar, e essas orações vão encher a taça e ele vai levar até o céu e serão respondidas essas orações. Então é de suma importância vir à igreja. E o vaso está sempre limpo para ser usado para poder as orações subir. Senão não sobe. Então o joio vai orar, as orações vai subir, irmão. Vai subir. O joio vai ficar ali. Tem que se quebrantar, tem que se submeter, tem que ser humilhado, se humilhar. Reconhecer os erros e praticar o que está mandando, irmão. Se afastar daquilo que faz mal a gente. Ó, eu estou dizendo mais uma vez. Se afastar daquilo que lhe faz mal. Não pôr os olhos, ouvir, nem nada. Nem que você sofra. Mas sofrer momentaneamente vai passar. Vai, irmão. Hoje eu ia falar para o pastor lá, que eu não esqueço, né? Eu falei para o pastor que eu tenho muito sonho, tenho da visão que se esquece, mas aí eu lembrei de tarde, por isso que eu liguei, né, para me avisar para ele, né? Ah, pois eu vi só depois. Pronto, eu estava orando pela madrugada, né? Aí apareceu um relógio, né? Aí qualquer maior, grande, aquilo é pequeno, né? Maior, né? Aí eu ficava tentando, olhando onde é que estava o ponteiro, que a gente sabe, né? A gente vê que está ali quase no 9, né? E o outro quase lá no 10, né? Passou do 10, aliás, passou do 10. Aí eu ficava procurando para onde é que eu via, né? Onde é que o ponteiro ficava, né? Aí eu não conseguia ver, né? Mas eu tinha entendimento que, na hora eu tinha entendimento que o Senhor falava comigo dentro do meu coração, dizia que estava faltando 3 horas. 3 horas. Aí essas 3 horas, pode ser 3 horas ou 3 horas não, 3 anos, ou pode ser 30 anos, né? O entendimento que o Senhor me deu foi isso, né? Viu o relógio, né? Na visão, o sonho, né? Não, visão. Quando eu estava orando. Quando eu estava orando, viu o relógio e estava a hora. Não, eu não sei. Não viu a hora, sabia que faltava 3 horas. Estava 3 horas. 3 horas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E essas 3 horas, para Deus, a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é um dia. Né? Um dia. E um dia 1000 anos. Ele vive num tempo diferente. Mas está mostrando que não falta 24 horas. Não falta 15 horas. 24 horas não é um dia, né? Não falta 20 horas. Não falta 15. Não falta 10. Não falta 7. Falta 3. Ou seja, está perto. Entendeu? A revelação. Está perto da vida dele. Do arrebatamento. Tem que se preparar. O mundo está uma loucura. Qualquer momento desse a terra está se partindo, vai ter um grande caos, né? O Senhor já mostrou, e como está acontecendo, a terra realmente está se partindo. Começou lá na África, né? É um grande caos, irmão. Vai estar perto, não está longe não. Então, essas 3 horas, de 24 horas, 10% é 2 horas e 40 minutos, né? Então está faltando uns 10% só da hora, ou seja, pouca hora, 3 horas, no que discerne a um tempo de 24 horas, você tem 24 horas, dessas 24 horas só é 3 horas, é poucas horas está faltando, ou seja, pouco tempo está faltando para a vida dele, pouco tempo. Então, o joio, mais uma vez o Senhor mandou dizer, ore, se o seu nome está escrito no livro da vida, ore direto para saber, com humildade, se não tiver, se humilhe, obedeça a Deus, largue todo o mal para se submeta, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, e se tiver escrito,
se humilhe mais ainda para permanecer escrito. Fuja daquilo que faz mal a você, daquilo que é melhor para salvar a sua vida. Se você não salvar a sua vida, o único culpado vai ser você mesmo, que não quis o governo de Jesus. Jesus vai dizer: ó, o culpado foi você, que não quis que eu reinasse sobre você. Está escrito lá na parábola das minas, lá em Lucas 22: trazeis aqueles que não quiseram que eu reinasse sobre eles para a minha frente e os matai na minha frente. Então, você não quis que eu reinasse sobre você, né? Vai dizer uma pessoa. Por isso que você estava no inferno e agora vai para o lago do fogo. Você preferiu que Satanás, que o mundo reinasse sobre você. Você fez a sua escolha. Eu fui chamado, você nem foi. Outro, eu fui chamado, você foi. Outro, você correu, quase chegou. Não chegou ao fim da jornada, que você se empalhou, se entremeteu com negócios alheios do mundo, olhou para um lado, para o outro. E você ficou para trás, não foi até o fim, porque eu mandei perseverar até o fim para ser salvo. Você escolheu que o mundo, ou seu pai, sua mãe, seu filho, seus vícios, seus isso, seu aquilo, sua vaidade reinar sobre você. Você não deixou reinar sobre você. Você não quis, por isso que você perdeu. Agora, esses aqui quiseram que eu reinasse sobre eles. Eu reinei sobre eles lá na terra e eu trouxe eles agora para cá. O planeta céu vai estar comigo. É assim. O único culpado é a própria pessoa. Então, se seu pai, sua mãe, seu filho, seu vizinho, seu parente, seu colega de trabalho, seja lá quem for, não conseguiu vencer para a salvação, porque escolheu que o mundo reinasse sobre ele. Não quis o reinado de Jesus. Não gostou. Sou chato. Teve mais prazer no reinado do mundo. Acabou, irmão. Essa é a revelação. Então aprenda a amar Jesus. Aprenda a amar. E ame ele todo o corpo ao Espírito. Amém? Vamos glorificar o Cordeiro de Deus. Aquele que é tu e era. Obrigado, meu Senhor. Meu Salvador. Amém? Graças a Deus. Vamos ver aqui que eu vou orar dele, né? Está faltando só ele. E assistam aí as pregações. Assistam. Bota lá, assista 2, 3 vezes. Para entender.